que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta. Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Amém. Vamos dar início então à nossa programação, já cantando louvores ao nosso bom Deus. Eu quero convidar todos que estão aí em pé, quem puder tomar o seu lugar. Nós já vamos dar início à nossa programação dessa noite. Sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria, para a nossa igreja, para a nossa escola, receber cada um de você, pai, juntamente com o seu filho, talvez o seu filho esteja aqui, também participando, ou esteja aí brincando, e você aqui com o coração aberto, com a mente preparada para receber aquilo que Deus tem para a sua vida. Então nós vamos dar início nesse instante. Oi. Boa noite. Graça e a paz de Jesus. Amém. Gostaríamos rapidamente de dar boas-vindas a todos que estão aqui, dispostos, numa sexta-feira, Escola de Pais EPC. Então esse nome a gente tem falado sobre ele, mas os pais aqui da nossa comunidade precisam de ajuda, orientação para guiar os pequeninos segundo o desejo de Deus? Amém, Precisamos. Então essa escola de pais tem esse objetivo, a gente olhar a palavra de Deus e aprender como guiar os nossos pequenos segundo os mandamentos do nosso próprio Senhor. E pastor Jader já está com a gente essa semana, praticamente toda, já esteve aqui com os meninos, falando, conversando com eles. Então é um tempo precioso. Agradecemos já de antemão o pastor Jader pelo tempo, pela disposição. Ele está nessa missão de andar o Brasil e o mundo falando sobre família, principalmente. Então eu gostaria, antes de orarmos, toda vez que a gente reúne aqui na escola para falar de família, eu leio este texto, que ele possa nos abençoar nesta noite também. Diz assim, Deuteronômio capítulo 6, a partir do versículo 4. Ouça, ó Israel, ouça a igreja. O Senhor é nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amém? Então aqui não é um pedido, é uma ordem, E está falando de família. O que nós devemos ensinar aos nossos filhos? Porque se eles aprenderem a amar a Deus, tudo que você sonha para ele, já está garantido. Então que seja assim nas nossas famílias, e que seja um tempo precioso de aprendizado e de reflexão para nós essa noite. Vamos orar a Deus, consagrando este tempo que aqui vamos passar. Senhor Deus, nós te agradecemos porque estamos reunidos, é casa do Senhor e somos teus filhos, e queremos diante do teu trono colocar o nosso coração, a nossa mente. Nós damos liberdade ao teu Espírito para trazer a nossa mente e possamos estar ouvindo, concentrados, ouvindo a voz do Senhor. Nós pedimos que o Senhor abençoe cada família da nossa escola, Pai. Aquelas que não puderam estar aqui, que o Senhor as visite, e que esta verdade que aqui foi lida, Pai, que a palavra do Senhor é cura, é guia, é caminho, é luz. Que o Senhor possa abençoar todas as famílias, que o Senhor mesmo
trouxe aqui para a nossa escola. E que estas privilegiadas que têm a oportunidade de estarem aqui, possam ouvir a tua voz nesta noite. Nós oramos, nós te agradecemos, em nome e por amor a Jesus. Amém. João? Olá, boa noite. Meu nome é João Lucas, eu sou do 9º ano e no 9º ano está fazendo trabalho voluntário, né? Em nome da EPC e da IPA. Desejo a todos que sejam muito bem-vindos. Sei que muitos aqui gostariam de estar em casa, descansando, mas ao invés disso estão aqui por se preocuparem com a educação de seus filhos. Segunda palavra. Eu estudo aqui há 12 anos, sou muito grato aos meus pais por escolherem essa escola, que não ensina apenas o que é necessário para passarmos em uma boa faculdade, mas também nos ensina o que é importante, ter um relacionamento com Deus. Obrigado, EPC, obrigado, 9º ano. E para encerrar, gostaria de ler uma poesia que minha turma fez em comemoração aos 30 anos da EPC. Tantos anos na EPC, 9º ano A, professora Abigail Bianchini. É tão difícil dizer adeus, estudando aqui desde criança. Posso dizer que essa escola me formou como aluno e como pessoa. Sou tão grato a vocês por me darem, não só como escolaridade, mas também sobre Cristo, nosso Senhor e Salvador. Vou sentir saudade dos funcionários que sempre me acolheram e me trataram com tanto amor. Vou sentir saudades dos meus amigos, que sempre me ajudaram quando precisei e que vou levar para a vida toda. Vamos cantar, vamos louvar ao Senhor com uma canção, consagrando a nossa família ao Senhor. Que você possa fazer dessa canção a sua oração. Amém? Você pode cantar. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a Ti. Eu e minha casa, eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Será abençoada. Será abençoada minha descendência, frutificará a sua presença. Com bom perfume meus filhos irão perfumar todas as nações. Eu e minha casa, eu e minha casa serviremos a Deus. Declare. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Só vocês, só você. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Declare. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Pastor Jarder, é com o senhor. O senhor conclui aí a apresentação e Deus abençoe.
Obrigado, presbítero Joseli. Obrigado, pastor. Muito obrigado, irmão. Uma boa noite para todo mundo. Um privilégio estar em Cuiabá. Eu já comi farinha de banana. Realmente é algo da culinária de vocês. Que bom. Sou Jader Borges, sou pastor presbiteriano. Atuo no Ministério Infantil há cerca de 30 anos. A minha preocupação, a minha concentração, a minha atividade nem é tanto com a criança, porque para a criança nós temos excelentes profissionais. Aqui mesmo na escola, quantas pessoas estão investindo na criança, para o aprendizado, para a dinâmica da vida. Também nós temos nos ministérios infantis na igreja, ou nas igrejas aqui representadas, nós também temos uma boa atividade com as crianças. Então, nós temos pessoas que atuam com a criança. A nossa preocupação maior é com a infância. Faço essa diferença porque criancice, ou tempo de criança, é um tempo limitado. É um tempo que chega até os 10, 12 anos de idade e cada vez mais vai encurtando. Nós já lidamos com meninos e meninas que têm 8 anos de idade, 7 anos de idade e que já estão com pensamentos, atitudes, falas de adolescentes. Isso por causa da mídia, isso por causa das séries. Mas a melhor época da vida é a infância. Vocês lembram de Casimiro de Abreu, que escreveu o seu poema Meus 8 anos? Ah, que saudade que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. A infância é tão importante que se nós tivéssemos um aplicativo no celular e ele tivesse agora uma oportunidade de ida e volta no tempo, só uma ida e só uma volta, e se aparecessem 4 quadradinhos para você colocar para onde você gostaria de retornar, eu tenho certeza que a maioria aqui gostaria de retornar, ou de ir, mas de retornar para o passado, para aproveitar de novo as brincadeiras de infância. Vocês que foram meninas, quantas brincadeiras de casinha, que se alguém tivesse anotado, escrito, tivesse feito um relato das brincadeiras de vocês, daria livros maravilhosos. Os meninos com os seus carrinhos, com as suas bolas de gude, futebol, se a gente pudesse voltar no tempo. Eu acho difícil alguém querer ir para frente no tempo. Eu acho difícil alguém pensar assim, eu vou me planejar para ir para 2060 e depois eu volto. Vai que em 2060 você está lá e está com Alzheimer e não consegue voltar. Nós iríamos para a infância, depois nós retornaríamos para esse tempo, um pouco mais de infância. Só que o que está acontecendo com esse tempo? Esse tempo está arrasando a infância, atacando a infância. Nunca em tempo algum a infância foi tão exposta a tantas questões que nos chocam. E eles não estão preparados para lidar com questões como sexualidade, como séries que são colocadas para eles com 10 anos, mas que você vai lá e você tem que censurar aquela série. Minha esposa e eu, então, trabalhamos com a infância. Nós temos um ministério chamado Ministério Pequenos Passos. Nossas frentes de atuação, trabalhamos com criação e educação de filhos e trabalhamos também com treinamentos para a escola bíblica dominical. Sem mais delongas, nós vamos dar o início ao nosso estudo dessa noite, mas se você quiser nos acompanhar no Instagram, se você estiver aí com o seu celular, se você abrir o Instagram, você vai colocar lá, @Ministério Pequenos Passos, tudo junto, tudo minúsculo, @Ministério Pequenos Passos, e você então terá maiores informações ali do nosso ministério, e sempre alguma coisa para a criação de filhos, educação de filhos, e para a escola bíblica dominical, ou o investimento da fé na infância. Vamos para o nosso tema, por favor. Vamos dividir em 3 partes. Um tema geral, um tema específico, meninos. Daremos um pequeno intervalo aqui dentro mesmo,
Vamos dar uma esticada nas costas e depois continuaremos com o segmento As Meninas. Aí na sua tela você vê a nova infância e nunca mais a nossa infância. A nossa infância até com muito menos recursos. Alguns aqui tinham que fabricar seus próprios brinquedos. Você quando era menino, você quando era menina, você só ganhava presente 2 vezes por ano. Você ganhava presente no seu aniversário e você ganhava presente no Natal. Se você tivesse nascido no dia de Natal, problema seu, só ganhava um. Mas como você se divertia com seus brinquedos? Como você amava os seus brinquedos? E agora voltando no tempo, olhe para o seu guarda-roupa. Você tinha poucos vestidos, poucas roupas, homens, rapazes, mas você era tão feliz. A boa parte que me escuta aqui nessa noite usou o quichute. Quem aqui usou o quichute? Oh, tênis maravilhoso. Quichute, o que era? Era uma combinação de borracha, lona e chulé. O cadastro do quichute, ele vinha contornando a sua canela e chegava até quase na altura do joelho. Você lembra disso? Aí você ia para casamento com quichute, para a igreja com quichute, você ia para funeral com quichute, você ia para as férias com quichute, e quichute foi o tênis mais inteligente do Brasil, porque passava de ano. E você então usava o mesmo quichute. Mas hoje, você vê o que acontece. É tênis de marca, tudo muito caro. Eu tenho um amigo que trabalha na Alpargatas, ainda fabricam quichute e exportam para a Bolívia. Se você quiser, eu falo com ele. Você me dá o número do pé do seu filho, da sua filha, e você diz: filho, filha, eu vou dar um tênis para você que ninguém tem. E chama toda a escola, e naquele dia, dê na frente dos seus amiguinhos lá. Olha aqui o seu presente. Você vai ver que chute você vai levar na canela. A nova infância e nunca mais a nossa infância. Na nossa introdução, nós temos que trabalhar rapidamente o tema o que é sexualidade para uma pessoa, porque hoje a infância está exposta à sexualidade. Hoje vem incentivos para que crianças desejem ter a sexualidade que queiram ter. No Hospital das Clínicas em São Paulo, no ambulatório de psicologia, a fila de espera para atendimento de famílias, de pais, que estão lidando com seus filhos que querem mudar de sexo, mudar de gênero. Meninos querem ser meninas, meninas querem ser meninos. No ambulatório de psicologia da USP, a lista de espera é de 6 meses para começar todo um acompanhamento para meninos e meninas que estão na idade de 5 a 12 anos. Essa é a realidade. Cícero, um poeta também e um senador romano, ele dizia: "O tempora, o mores", que tempos são esses? Que tempos são esses? Vamos trabalhar um pouco também nos benefícios de um menino seguro com a sua masculinidade e assim crescendo. Vamos abrir a palavra de Deus e vamos ler, se o pessoal aí da técnica tem o texto também, por favor, podem colocar. Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27. E sempre que estivermos confusos, retornemos para o começo, retornemos para o princípio. Vejamos como era desde o princípio. Você já ouviu esse texto? Já leu esse texto? Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então Deus criou homem e mulher, Deus criou os gêneros. Esses gêneros, em Gênesis capítulo 2, versículo 24, também você já ouviu isso muito em casamentos. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher e se tornam os dois uma só carne. Qual o objetivo que você tem para o seu filho? Você que é pai, mãe de meninos. Qual o objetivo que você tem para as suas filhas, vocês que são pais de meninas? Vejam que vai chegar um momento
em que só deve casar quem for homem. Homem maduro, homem consciente, homem responsável. Pior coisa do mundo para uma moça é casar com um adolescentão. Pior coisa do mundo para uma moça será casar com um moleque irresponsável. Por isso que nós homens temos que treinar os meninos para serem homens. Para quando ele estiver numa maturidade e uma consciência e responsabilidade, ele então tomar a sua filha por esposa. E assim também a sua menina tem que ser preparada e treinada para ser uma mulher. Quando houver esse momento, esse encontro de um homem consciente da sua pessoalidade, de uma mulher consciente da sua pessoalidade e das responsabilidades, eles estão prontos para casar. E casarão e serão felizes, até que só a morte os separe. As preocupações da escritora Margaret Hamilton, ela escreve muito sobre meninas. E Margaret Hamilton, escrevendo sobre esses dias, ela disse: por que que as garotas de hoje parecem 5 anos mais velhas do que realmente são? Meninas de 7 anos de idade, como se tivesse 12 anos de idade. Meninas de 12 anos de idade, como se estivesse indo para 17, 18. Que aceleração é esta? Não faz bem. Mesmo com o corpo de menina, a mente já está atuando com 5 anos a mais. Já está num envelhecimento de tal maneira que o organismo vai sentir e vai vir bagunça. Vai mexer até mesmo com o metabolismo. Mas aqui mais a mentalidade. 5 anos a mais. Que situação é essa? Para onde foi a infância? Aonde está a infância? O que é que está acontecendo, minhas irmãs e meus irmãos, com a infância de hoje? 3 coisas. Tome nota. Nunca se esqueça. Todo o sistema, toda a máquina, todas as atividades, via mídia, séries, desenhos animados. Em primeiro lugar, estão procurando adultizar as crianças. E você vê meninos e meninas de 7, 8 anos de idade, já com o que dizem por aí afora, um papo fantástico, um papo cabeça. Ah, fulaninha tem um papo fantástico. Ah, como fulaninho é desenvolvido, como ele conversa como um adulto. Que pena, que pena. Não é para conversar como um adulto, porque ele não é adulto. Não é para agir e reagir como adulto, porque não são adultos, são crianças ainda. Eu estava no Carrefour fazendo compras com a minha esposa em São José dos Campos, onde morávamos. E quando entramos naquelas vias, com aquelas gôndolas, com aqueles produtos, lá na frente de um mercado muito grande, saltou um garotinho de 5 anos, vestido de Homem-Aranha. E ele deu um salto de repente, que chamou a atenção da gente, e ele fez aquela clássica posição do Homem-Aranha. Ele olhou para um lado, ele olhou para o outro, e daqui a pouco ele começou a distribuir teias. E ele estava todo feliz ali. Quando cheguei perto dele, eu falei: Homem-Aranha! Ele até parou um pouco assim, me encarando. E eu disse: Homem-Aranha, eu sou seu fã. Homem-Aranha, assisti todos os seus filmes Homem-Aranha. E ele continuava me encarando. E eu disse: que bom que você está aqui, Homem-Aranha. Essa cidade anda mesmo precisando de heróis. Estamos aqui todos seguros. Se acontecer alguma coisa aqui, temos o Homem-Aranha conosco. E aquele garotinho de 5 anos me encarando disse: qualquer coisa me chame. Estão perdendo a alegria da criatividade, da fantasia. Isso fará falta, muita falta. Primeira coisa que estão fazendo com a infância, estão adultizando as crianças. Segunda coisa que estão fazendo com as crianças, estão robotizando as crianças. Parecem os robozinhos. A tecnologia está sugando a alegria, a vida. Esses meninos e meninas estão ficando classe A, amarelos e azedos. E você não vê mais o rosto deles, porque só é o rosto afundado numa tela. E você não escuta mais a voz deles. É um silêncio em casa, é menino lá trancado no quarto. Há um efeito no Japão chamado efeito hikikomori, que são meninos e meninas, mas principalmente os meninos, que entram no quarto para jogar e não saem mais. E é um problema de saúde no Japão, os hikikomoris.
Tem meninos que não saem do quarto há 20 anos, se tornaram rapazes. Os pais deixam a comida na porta e eles pegam e voltam. Saibam disso. Tem deles que pedem para os pais comprarem e eles dão uma lista, colocam sempre por debaixo da porta, e esse é o movimento, eles não querem mais contato com ninguém. E esses hikikomores, eles pedem para os pais comprarem fraldas geriátricas, tamanho tal, de acordo com o corpo deles, com a estrutura deles, porque eles não querem nem se levantar para ir ao toalete e fazer suas necessidades fisiológicas. Estão robotizando as crianças. Em terceiro lugar, estão erotizando as crianças. É tão difícil comprar roupas para os nossos filhos, para as nossas filhas. É isso que está acontecendo com a infância hoje. E na parte questão da sexualidade ainda, a linda e também muito delicada questão da sexualidade infantil, nós podemos ver que uma menina como Maria Luísa tem 5 anos de idade. Maria Luísa fez esse desenho, eu volto com ele, e vejam que ela está explicando aqui, em letrinhas bem pequenininhas embaixo do desenho, diz: o neném primeiro fica na barriga. Quem disse isso? Maria Luísa. Como é que Maria Luísa então sabe disso? O que é que ela sabe? Com essa idade de 5 anos, ela sabe que os nenéns entram nas barrigas e que os nenéns vêm das barrigas. Mas como é que essa menina sabe? Ela sabe por quê? Por causa da observação. Ela viu a barriga da mamãe crescendo, ela viu a barriga da tia crescendo, da professora crescendo. Ou seja, ela sabe por observação que bebês nascem das barrigas das mulheres, que as barrigas vão crescendo, que chegará o dia e que chega o dia em que o bebê tem que sair de lá. O que ela sabe é informação real, natural, científica e suficiente para ela, de onde bebês vêm ao mundo. E preservemos a ingenuidade da Maria Luísa, porque o que ela precisa saber, ela sabe. O que ela não sabe é que, e nem precisa saber, e nem é do seu interesse, é como o bebê entrou na barriga da sua mãe. Ela não tem ideia de toda a complexidade de como o bebê foi parar lá. Se eu fosse explicar para Maria Luísa como é que o bebê foi parar lá, eu começaria dizendo: Maria Luísa, você não imagina quantos lanches seu pai pagou para sua mãe, quando era namorada dele, para esse neném vir ao mundo. Pronto, suficiente. Você teve uma despesa como jovem, para você realmente conquistar essa pessoa, era passeio, era sorvete, era realmente paciência, até que o neném foi parar na barriga. Como se envolve um homem com uma mulher, é isso que ela precisa saber, e ela estará suficientemente satisfeita. Por quê? Porque para ela, sim, para ela, os meninos são chatos. Ela não quer saber muito de meninos, são chatos. E seu bordão é: Deus me livre de ter amizade com os meninos, aqueles chatos. Vamos preservar isso. Ela é feliz com as amiguinhas delas. Uma menina de 5 anos de idade já sabe que ela é diferente dos meninos. Sabe disso com o quê? Com a sua alma feminina. Quando Deus lhe criou, moça, quando Deus lhe criou, menina, quando Deus lhe criou, mulher, lhe colocou uma alma feminina lá dentro. Jamais quem quiser ser, parecer, intentar ser uma mulher, não sendo mulher, jamais conseguirá ver como uma mulher age, reage e sente. Vocês são impressionantes. Ela sabe disso porque Deus colocou uma alma feminina nela. E ela sabe também como se portar, reagir como uma menina, como uma mulher, em formação de conhecimentos. Porque totalmente mulher ela é. Ela tem uma sabedoria inata e inalienável. Ninguém pode tirar de uma pessoa que nasceu mulher, mente de mulher, formação de mulher, corpo de mulher, o que uma mulher sabe e sente. O nosso segundo ponto ainda é: o que é a sexualidade então para uma pessoa?
O que é a sexualidade para uma pessoa tão jovem ainda? Em primeiro lugar, a sexualidade é definidora de funções e de papéis. Tem coisas que só as mulheres farão. Tem papéis que só as mulheres conseguirão executar. Também a mesma coisa com os homens. Define função, define papéis. Sistemas podem vir, propagandas podem vir, ideias podem surgir a toda hora, mas sistemas não podem interferir nisso sem que hajam desequilíbrios. Interpretar é mais do que perigoso. Interpretar vai mesmo contra a verdade suprema dos casos. Porque você sabe quem você é. Você sabe com a sua alma. Em segundo lugar, sexualidade é a prova mais profunda da identidade pessoal. Eu sou homem, não posso me alienar disso. Por mais que eu tente, eu sou homem, você é mulher. É a nossa identidade. Se eu pedisse aqui, fiquem de pé as mulheres, naturalmente vocês que têm alma femininas iriam se levantar. E a mesma coisa se eu pedisse os homens, fiquem de pé os homens. A nossa masculinidade inata iria realmente nos levar a levantar, porque Deus assim nos fez. Nós damos respostas imediatas e instantâneas. Elas não são forçadas, elas ocorrem. Faça uma fila aqui os meninos. Todos os meninos correm para aquela fila naturalmente. As meninas, por aqui comigo, as meninas vêm naturalmente, sem nem forçar nada, instantaneamente. E em geral, homens e mulheres, meninos e meninas têm gostos e visões diferentes do mundo, sim. Então, aonde nós não podemos nos enganar a nós mesmos, é na nossa identidade pessoal mais profunda. Podemos sim nos iludir ou iludir-nos a nós mesmos nessa área e quesito. Lhes dou um exemplo. Canadá, 1966. Esse caso ficou conhecido como o caso John Joan. 1966. Um experimento extremamente controverso. Tanto em psicologia, como antropologia, como neuroendocrinologia e medicina. Abalou o Ocidente, foi motivo de notícias. Deram o nome de Joan, para poder proteger a identidade dessa pessoa. Esse menino nasceu Bruce Heimer, canadense, gêmeo. Os gêmeos tinham uma dificuldade porque no pintinho deles a pele era muito mais alongada. E quando eles faziam xixi, o resíduo da urina ficava ali e causava irritações, muitas dores. Eles estavam com 6, 7 meses, então aconselhou-se fazer a circuncisão deles. E marcou-se o dia da circuncisão e tinham acabado de trazer para o Canadá o bisturi eletrônico. Não havia necessidade do corte da faca, digamos assim, mas o bisturi eletrônico faria totalmente a circuncisão. O primeiro menino, a circuncisão foi bem feita. No segundo menino, Bruce, a pessoa que estava com a peça tremeu alguma coisa e decepou o pintinho do menino. E agora esse menino não tinha mais o seu pintinho, não tinha como implantar. E a decisão foi: vamos buscar ajuda nos Estados Unidos. E foram para a Universidade de Baltimore, uma famosa universidade. E lá encontraram um sexólogo que disse: olha, o jeito é ele ser criado como menina. Já vamos começar a providenciar tudo. Eu estou com experimentos que eu estou provando que o sexo é só uma questão social. Então vamos lá. E começaram agora a treinar toda a família para que esse menino fosse menina. Já fizeram uma certa reconstrução na parte afetada. E ele começaria a tomar alguns medicamentos, visando sempre e cada vez mais torná-lo menina, torná-lo feminino. Ele foi criado para ser menina, usava vestido de meninas, tinha brinquedo de meninas, totalmente meninas. Nunca um gêmeo podia ver o outro, tomar banho juntos.
E o que aconteceu é que com 7 anos ele se revolta, porque ele quer brincar de luta, ele quer brincar de briga. Não, Brenda, o chamaram de Brenda. Meninas não brincam de briga, mas ele queria brincar de briga. Aos 11 anos ele está desesperado, quer vestir as roupas do irmão, quer brincar com os brinquedos do irmão, chora por isso. Até que aos 14 anos de idade, os pais não aguentando mais de ver o seu filho sofrendo nessa situação e nessa condição, dizem: meu filho, você é menino. Aconteceu isto, isto e isto. Esse menino urrava de dor. Artigos foram publicados em revistas acadêmicas, na imprensa, tornando essa criança canadense um dos pacientes mais famosos da medicina moderna. No entanto, demorou anos, 14 anos no caso, como falei para vocês, até que esse menino soubesse que o experimento havia acontecido com ele. E mais ainda, antes que pudesse compartilhar a história real. Ele ainda fez reversões, ele procurou fazer implante. Esse rapaz casou, mas esse rapaz não conseguiu. Esse rapaz se suicidou. Seu irmão, gêmeo, se suicidou. Seus pais se suicidaram. Toda uma família dizimada por essas questões. A identidade sexual está ligada à sua alma. Deus o fez assim. Por mais que tentem, por mais que divulguem, por mais que propaguem, Deus lhe fez homem, Deus lhe fez mulher. Só que a pressão é muito grande para esses meninos e meninas de hoje. Em terceiro lugar, a sexualidade é a segunda mais importante decisão pessoal, eu diria. Porque a mais importante decisão pessoal é a sua salvação eterna em Jesus Cristo. A segunda decisão mais importante é o que eu vou fazer. O que você vai fazer de si mesmo e com a sua vida. Saiba que consequências vêm. Aquilo que o homem plantar e vai colher. Há uma geração toda que está indo pelo momento, pela influência da mídia. Não tem ideia de como será no aspecto da fase idosa da vida. O que poderá vir e advir de tudo isso. Então, nós precisamos ter muito cuidado e orientar nossos filhos para que eles tomem decisões corretas da sexualidade. Por quê? Porque uma sexualidade não cuidada, uma sexualidade não protegida, uma sexualidade não preservada, uma sexualidade não bem ambientada em casa e com os seus pares. Tudo pode acontecer. E agora eu me dirijo mais para os meninos. O que é a virilidade para uma pessoa? O que é a virilidade para um menino? O que é para a sua vida de um menino tão jovem? Eu queria ler com vocês, e se você tiver a palavra de Deus aí comigo, abra no segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículos 1 e 2. Esse texto mostra Davi, nos últimos dias, nos últimos momentos, Davi está morrendo. O grande rei Davi, aquele que matara o gigante Golias, o Davi das vitórias, o Davi estadista, agora Davi está no leito da morte. E ele chama então o seu filho, e ele diz, perdão, é primeiro livro dos Reis, a referência está errada aí, por favor, corrijo. Ele chama então o seu filho, e diz, primeiro livro dos Reis, capítulo 2, versículos 1 e 2. Aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais. E eu peço que você grife isso na sua Bíblia e nunca disso se esqueça. Coragem, pois, e ser homem. Coragem, pois, e ser homem. Os benefícios, sim, insisto nisso, os benefícios de um menino seguro com sua masculinidade e assim crescendo, onde todos
a sociedade cuiabana, o Mato Grosso, o Brasil, todos saem ganhando. Aqui está um desenho de um garoto chamado Felipe, de 4 anos. Perceberam o desenho dele? Perceberam como ele está desenhando, com 4 anos de idade, as questões da virilidade de um homem? É como ele vê, e é como ele também se vê, e ele quer se ver. E ele desenhou, está ali o relato do desenho dele. Aqui é um homem porque ele é forte. Olha o muque dele. É assim que os meninos veem naturalmente, sem interferências. Mas novas ideias estão transtornando o mundo. O Evangelho transformou o mundo. Onde chegou, transformou. Mas novas ideias estão transtornando o mundo. Aqui está Mark Eels, e Mark Eels, ele é um dos gurus do marketing comercial. E antigamente criavam modas que entravam em moda e saíam de moda. Algumas senhoras aqui, por causa da moda, usaram sandalinha com meias coloridas, sandália melissa. Alguns homens aqui usaram um cavalo de aço, não estão usando mais porque saiu de moda. Ears disse, importante então agora é a gente criar um comportamento. Vamos divulgar para que se crie um comportamento, porque criando comportamento, nunca ele sairá de moda e esse comportamento se espalhará por todo canto. Clay Shirky, ele é mestre em redes sociais, e ele disse, uma revolução, veja a palavra que ele utilizou. Uma revolução não acontece quando uma sociedade adquire novas ferramentas. Uma revolução acontece sim quando uma sociedade adquire um novo comportamento. Pergunto para você nessa noite, quem é que está formando e quem é que está moldando a personalidade dos nossos filhos, dos seus filhos? E eu lamento ver que não é o cristianismo bíblico, mas o que tem formado e moldado a personalidade de muitas crianças tão novas é mesmo a cultura atual. E a cultura atual é totalmente anticristã. E se você descuida, e se você relaxa, e se você não faz a sua parte, grandes perigos podem vir para uma pessoa tão nova como seu filho, a sua filha. E nós podemos ver que a masculinidade está em baixa. Em toda parte, em todo local, a masculinidade está em baixa. Estamos presenciando, pela primeira vez na história e em diversas partes, fenômenos com os rapazes. Estamos vendo vir e surgir meninos moles, meninos frouxos, meninos sem iniciativa. E esses meninos moles, frouxos e sem iniciativas, eles vão crescendo e crescendo assim. Aí serão o que? Adolescentes moles, frouxos e sem iniciativa. Daqui a pouco jovens, daqui a pouco homens, homens como? Moles, frouxos e sem iniciativa. Deve ser horrível para uma mulher casar com um homem mole, frouxo e sem iniciativa. Eu tenho 2 filhas. Eu oro muito por elas. Uma já casou, a outra ainda não. Ó Senhor, dê rapazes que saibam dirigir o lar, que sejam homens de fibra, que sejam homens de raça, que sejam homens que trabalhem para colocar comida na mesa, que sejam homens que defendam. A minha esposa, a minha filha como sua esposa, e tudo o que isso implicar, mas a masculinidade está em baixa. Eu quero demorar mais 5 minutinhos nesse tema. Poderia falar muito mais. Poderíamos ficar aqui um bom tempo. Mas temos horário a cumprir. Meninos, eles são como astronautas. Meninos, eles seguem rumo aos voos certos na vida. Meninos são feitos para voos certos. E esses voos têm riscos e têm sucessos. Quantos aqui são pais, mães e meninos? Eles estão em riscos. Eles arriscarão. Eles entrarão em riscos.
mas também eles serão pessoas que correrão para o sucesso. Um importante momento para pais e mães nessa noite que me escuta é sobre, de fato, o desenvolvimento da masculinidade dos seus filhos. Meninos, eles não viram automaticamente homens. Meninos precisam aprender a ser homens. Meninos precisam de referenciais. Meninos precisam de embates, de combates. Meninos precisam ter a virilidade despertada. Então esse é um importante momento para pais e mães sobre o desenvolvimento da masculinidade dos seus filhos, para que esses meninos alcancem os alvos que Deus planejou para eles na vida. Me permitam falar de 3 estágios na vida de um menino. E esses 3 estágios envolvem os seus filhos que estão nessa escola. Acabamos de ver um garoto recitar uma poesia. Ele está deixando a escola. 9º ano. Chegou ao 9º ano. Que vitória! Que sucesso! Quantos riscos daqui para frente? Profissão, estudos, vestibular, tudo isso, riscos, riscos, riscos. A escola fez a parte dela. A igreja também está fazendo a parte dela. E você, pai, e você, mãe, também vocês estão fazendo a parte de vocês? Quando é que nós podemos estar prejudicando a virilidade de um menino? Quando é que nós podemos estar prejudicando a masculinidade de um menino? O primeiro estágio dos 3 de um menino é o estágio mãe e filho, bebê, homem. Nesse estágio, ele é o menininho da mamãe. Ele é o filhinho da mamãe. E esse estágio, ele demora de 0 a 5 anos. Eu peço que vocês, mulheres, falem bem claro comigo. Começa o estágio com 0 ano e vai até... Eu não ouvi mulheres em alto e bom som. Não 15 anos. Não 25 anos. Do 0 aos 5 anos, você tem todo o tempo para você gastar. Cadê o menininho da mamãe? Cadê o filhinho da mamãe? Aí você chega, ele acordou, está com os olhos ali, bem ainda de dormir, acordou, banguela. Aí ele levanta assim no bercinho, você entra no quarto dele e faz, cadê o menininho da mamãe? Ele vai abrir aquele riso banguela tão bonito, que você traz na memória até hoje. Do 0 ao 5º ano de vida, ele é o menininho da mamãe. E vocês estão ligados por um cordão de ouro. Esse estágio é tão lindo. Esse estágio é tão intenso. Ele lhe suga o fôlego, mas você perderia o fôlego 10 vezes por aquela criatura. Esse estágio é uma fase apaixonante. Cada detalhe. No dia que ele começou a andar, no dia que ele começou a falar, no dia que ele começou a engatinhar, e você correndo atrás, e ele mexendo em tudo, e você indo atrás. Cada detalhe, cada gesto, cada ação marcou a sua vida para sempre. E você volta no tempo e você se lembra. Esse é o estágio das descobertas, que valerão a pena. Você fotografará. É um estágio também do humor e do amor pulsante forever. Para sempre e sempre e sempre. Seu filho poderá estar com 10 anos de idade. Você está pensando nele. E os corações de vocês, eu não sei que mistério é esse, está numa sintonia. Tum, 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 tum. Seu filho está com 15 anos, seu filho está com 20 anos, seu filho já está com 30 anos de idade, seu filho foi transferido pela firma para ir para a Finlândia, trabalhar na Finlândia. Se aquele menino de 30 anos se entristecer lá na Finlândia, você se entristece aqui. Que ligação é essa? Deus assim fez. Porém, mulheres dos filhinhos no primeiro estágio, porém, 3 importantes porém. É um estágio curto. Então, curta. Não incompride. Vai do 0 ao 5º ano. Não chegue aqui na escola presbiteriana de Cuiabá. Não estacione ali.
E ele está saindo com a turma dele aos 14 anos, e você salta do carro, tcharam, cadê o filhinho da mamãe? Não faça isso, mulher. Não faça passar vergonha, porque você vai ouvir um mês inteiro. Segundo, porém, esse estágio passa, e esse estágio deve passar para o bem do menino. E para o bem da menina que vai crescer esperando para casar com ele um dia. Deve ser horrível estar casada com um filhinho da mamãe. Ah, como um filhinho da mamãe estraga tanto, porque a mamãe estragou tanto. Lembrem-se que a palavra de Deus diz, por isso deixa o homem, pai e mãe. Difícil é mãe largar. Difícil é pai largar. É um estágio formativo muito importante. É até reconhecido pelas escrituras esse estágio, o filhinho da mamãe. Lá em Provérbios capítulo 4, versículo 3 diz, quando eu era criança, a palavra criança aí é apropriada para criança de peito, criança que mama, criança pequena, criança na primeira idade, na primeira infância, na segunda infância no máximo. Aqui está dizendo tenro, pequenininho, diante da minha mãe, de minha mãe. A presença da mãe é conforto que não se compra. É amor que não se tem em outra fonte. Então, mães, se vocês estão querendo trabalhar fora para ganhar dinheiro, para provar para os homens que vocês conseguem, para provar para o seu marido que você ganha mais do que ele, para provar para o seu pai que você venceu na vida, se são esses os princípios que estão norteando você a trabalhar fora e não uma necessidade real, mas por uma vaidade, você vai fazer muito mal ao seu menino. Porque ele vai precisar de você e você não estará. A avó não substitui mãe. Babá não substitui mãe. Tia não substitui mãe. Ninguém substitui mãe. Por quê? Porque, em primeiro lugar, a mãe tem um conforto que ninguém tem. A mãe, ela tem um amor que ninguém tem. E é com a mãe que o menino aprende toda a orientação regular para a vida por toda a vida. Banho, alimentação, descanso, aprender a usar o toalete. Brincar de maneira incentivada. Vamos brincar disso? Vamos fazer isso? Ah, como Deus deu paciência às mães. Esse é um estágio que naturalmente passa. Esse é um estágio que eu faço com vocês, mães, um teste infalível. Querem ver só? Vocês seguram o seu bebê, menininho, primeiro estágio no colo, por um tempão. E vai para cá com ele, vai para lá com ele. E sabe, tanto você como ele, vocês amam isso. Mas já está chegando perto dos 5 anos, lembram? Aí você não consegue mais segurar o seu menino de 4 anos no colo, com a mesma facilidade e concordância da parte dele. Vem para o colo da mamãe, vem para o colo da mamãe, vem para o colo da mamãe. Ele vem por alguns segundos. E logo quer pular daí, porque agora ele aprendeu a correr e andar. Está no aniversário, os primos todos lá, 7, 8, e ele com 4. Aí os primos saem correndo, aquela revoada de meninos. Ei! Aí lá vai ele lá atrás também. Ei! Atrasado, mas vai. Aí daqui a pouco vem os primos. Ei! Dali a alguns segundos, passa ele. Ei! Aí se você quiser agarrá-lo, ele vai querer se libertar de você. Essa vai ser a palavra. Aí você tem uma crise de amor materno. E você dá no seu menino bebezinho 30 beijos na frente de todo mundo. 30 beijos no seu bebezinho. Você faz isso. Mas quando está chegando aos 4 anos de idade, você não conseguirá mais fazer isso na frente de todo mundo com o seu menino de 4 anos. Sabe por quê? Porque ele não deixa. Você dá uns beijos nele, ele vai fazer assim, ó. Não é porque ele não quer os seus beijos. É que ele está dizendo assim, mãe, eu estou passando de fase. Pastor, vou perder o meu neném. Graças a Deus. Para ganhar um homem. Para ganhar um homem. Pior coisa do mundo é uma pessoa de 30 anos, neném. A maturidade acompanha a idade. Um menino de 4 anos já vai ter uma maturidade para 4 anos. 7 anos, 8 anos e assim por diante. Segundo estágio. Agora é a base. Lembram que ele é astronauta? Você o vestiu de astronauta. Agora ele está se dirigindo para a base, Cabo Canaveral.
Ele está prestes a entrar no foguete. Ele vai começar a subir. Agora ele está com 6 anos, 7 anos, 8 anos, até os 14 anos. A segunda fase é a fase do quero aprender a ser homem. Quero aprender a ser homem, e esse é um lindo e santo impulso. Vem de dentro, vem da alma masculina que Deus assim o criou. Agora, se os homens aqui se ausentam nessa fase, se os homens aqui se afastam nessa fase, se os homens aqui terceirizam os seus meninos, coloca numa escola, coloca aqui, coloca ali, eu pago, eu não tenho tempo. Aqui desmontam um menino. Aqui desmontam a vida. Nós precisamos de homens. Homens sérios e homens certos. Chega de homens errados e chega de homens loucos e chega de homens infantis. Nós precisamos de homens no ministério infantil da igreja. Lugar de homem é no ministério infantil da igreja. Principalmente nesses dias tão difíceis. Faltando o referencial de como um homem se porta, se comporta, respeita e trata. Agora ele vai se voltar cada vez mais para o pai. Como quem procura partilhar interesses e atividades. Como é que meu pai anda? Meu pai torce para que time? Meu pai caminha desse jeito? Meu pai, ele faz assim, e ele vai imitar o pai, ele vai ter uma identidade fantástica com o pai, mas se o pai está ausente. Ah, que pena se o pai está ausente, ou se o pai está presente, mas ausente, dentro de casa. Embora a mãe continue envolvida, aqui começa agora com 7, 8, 9, 11, 12, 13, começa agora o mundo a exercer uma atração muito forte para ele. Não se esqueçam disso. Ninguém conhece mais sobre o mundo exterior e suas pressões, tanto para o menino como para a menina, do que um homem, do que um pai. Porque Deus lhe fez assim. Você conhece os malandros e as malandragens. Vocês conhecem os safados e as safadezas. Você bate um olho, o homem diz assim, essa pessoa não presta como companhia. Você tem isso da sua alma de garra de guerreiro, mas se você se afasta, eles poderão ser vítimas e facilmente poderão ser levados. O objetivo dessa fase de 6 até 14 anos é que esses meninos desenvolvam 2 coisas. Quais são? Falemos. Competência e habilidade. Porque um homem precisa de competência, o homem precisa saber fazer. Curiosidade. Uma amiga minha lá de São Paulo, ela tinha um despertador daqueles que ainda dava corda assim. Ela tinha um amor por esse despertador. Ela começou a chegar atrasada no trabalho. E ela colocava o despertador como antes e tal, mas estava chegando 10 minutos atrasada. Por quê? Porque o menino dela de 7 anos queria saber como é que funcionava o despertador por dentro. Desmontou o despertador todinho, depois montou. Mas faltaram algumas peças, estava dando aí um atraso de uns 10, 15 minutos. Meninos são assim. Eles precisam de competência e de habilidade, porque menino não se vira sozinho. Meninas até se viram sozinho, mas meninos não. E ele vai estar desenvolvendo algumas coisas. Afabilidade e humor. Mas se ele não souber equilibrar essas coisas, ele não vai ser uma pessoa afável e vai ser uma pessoa mal-humorada. Tem tanto homem chato, tem tanto menino chato. Também os relacionamentos estarão se firmando, amizades para sempre. A autoconfiança dele entre 6 e 14 anos estará aumentando, seguirá aumentando. Mas se o referencial da casa masculino se ausenta, ele vai ficando confuso, ele vai ficando desequilibrado nisso. Meninos bem orientados, eles não serão malandros. Na verdade, saiba disso, meninos detestam malandros. Meninos não gostam de malandros. E aí, ele está se tornando o que ele é de fato, e Deus o fez para a glória de Deus isto. Ele está se formando num menino, num bom menino, rumo a ser um bom homem. Esta é a idade, nesse período, prestem atenção nisso.
Esta é a idade em que o menino se sente seguro e feliz. Mas se ele não for bem orientado, bem conduzido, bem abastecido, bem tratado, bem conversado, ele começa a perder. E agora ele está na fase de ter medos. Eu não estou conseguindo, eu não estou rendendo, eu não estou chegando. O que seria ele nesse momento seguro e feliz, ele não vai conseguir ser. Ele também está, nesse momento, desenvolvendo um bom e santo interesse por meninas. Uau! Estudei com essa menina todo o jardim da infância. O nome dela é Ritinha. Ritinha era tão chata, mas agora a Ritinha está uma gracinha. E ele vai começar a se interessar. É natural, é bem nessa fase que ele começa a notar. Terceiro estágio, e eu tenho que parar aqui pelo meu tempo, é o estágio do lançamento. Os foguetes, o foguete está pronto. Os motores estão roncando. O barulho é grande. E a fase em que o pai vai dizer para o meu filho: vá meu filho, e saiba ir. Saiba ser. Saiba chegar, saiba se retirar. Saiba. Todo o livro de Provérbios foi escrito principalmente para treinar os meninos até os 12 anos de idade. Aquela repetição: filho meu, vem cá, escuta o meu ensino, filho meu, filho meu, filho meu. E agora o filho meu começa a ter outros rumos. Começa a deixar o 9º ano para ir agora para o ensino médio. E a lidar com situações tantas: vá meu filho e saiba ir. E vai até a idade adulta. Esses meninos rapazes precisarão de mentores. Mentores do sexo masculino para completar a jornada rumo à idade adulta. Agora mamãe e papai, por circunstâncias de respeito a ele mesmo, vão ficando um pouquinho mais de lado, mas devem cuidar para que hajam bons mentores. Se esses meninos também não forem acompanhados nessa idade, ele vai contar com o quê? E com quem? Com os colegas despreparados para construir a sua individualidade. E se a sua personalidade for fraca, e se ele não teve referencial: vamos beber? Bora. Vamos sair? Vamos. E ele vai. O objetivo dessa fase agora é amadurecer. É refinar e praticar as habilidades e desenvolver e corresponder às responsabilidades. Eu teria mais coisas para falar para vocês sobre os benefícios de um menino para as meninas, para as mulheres, para a sociedade, mas eu creio que eu fiz um bom resumo até aqui para vocês. Espero que essa colocação dos meninos marque para vocês. Nós vamos dar um intervalo de 3 minutinhos, ficar de pé para esticar um pouco as costas. O meu relógio aqui está marcando 10 para as 9. É isso mesmo que está no relógio de vocês também? É isso? Então nós vamos até as 9h15. Pode ser assim, gente? Podemos ter esse tempo? Agradeço a vocês. Uma esticadinha aí, por favor. E pastor, se você puder cantar um cântico aqui, venha cá, pastor. Até você chegar aqui o tempo já passou. Eu quero agradecer de coração à Escola Cristã Presbiteriana, a Escola Presbiteriana de Cuiabá, por ter me convidado, aberto essa oportunidade. Muito obrigado, escola. Obrigado, reverendo Aaron Newton. Obrigado também, presbítero. Muito obrigado por estar aqui. A direção da escola também eu agradeço. Vamos cantar um cântico, de pé. Esticar os esqueletos e as esqueletas. Sobre a sua vida, a sua família. Vamos orar. Vamos orar esta canção. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Que o Senhor
o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Amém. A bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Sua presença te acompanhe do seu lado e em ti, é contigo, é por ti. E de dia e de noite, tua entrada e saída, teu riso e teu choro, é contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Muito obrigado, professora. Deus abençoe vocês. Podem se assentar. Nós trouxemos alguns livros de São Paulo. São livros que escolhemos a dedo e sabemos que esses livros dificilmente chegarão em Cuiabá. Então ali você tem esses livros. Você pode dividir em quantas vezes você quiser. Hoje à noite nós estamos com uma promoção muito boa em termos de dividir. Você pode dividir até Jesus voltar. Então você fica à vontade quanto a isso. Você conhece a história do profeta Jonas, mas você precisa conhecer melhor esse profeta. Só saber por cima e de detalhes, você está perdendo. Aqui está um livreto em tamanho, um livrão em conhecimento. Que tal você fazer sua devocional no livro de Jonas? E um dos melhores textos está aqui: Jonas, o missionário bem-sucedido que fracassou. As posições de Jonas. Você vai amar esse texto. Seu filho vai ser bombardeado sempre sobre, isso não é científico, o Gênesis não é científico. Então esse livro aqui vai lhe ajudar também a conversar com seu filho, orientá-lo. O que é ciência? Entendendo a ciência observável e a ciência interpretável ou histórica. Então você vai orientar muito bem o seu filho sobre o que é ciências, e a Bíblia não é anticientífica jamais. Amei ter visto o texto de Jackie Hill Perry. Jackie Hill Perry, ela abre o seu coração aqui contando como foi que o lesbianismo foi chegando ao seu coração, ocupando a sua mente e agora também o seu corpo. Ela conta como é que o lesbianismo foi se desenvolvendo, o que contribuiu, o que fez, e quando foi ver, ela já estava bem envolvida nesta prática. E por que Jackie Hill Perry abandonou uma vida já bem de investimento e de comprometimento de longo tempo nessa prática?
porque ela descobriu o Deus bom, o bom Deus. Aqui tem uma história que vai lhe ajudar a compreender a dinâmica do que anda acontecendo nesses tempos para cima das meninas. Um texto excelente que você também precisa ler. Eu não conheço texto em português melhor do que o do pastor Kevin DeYoung, o que a Bíblia ensina sobre a homossexualidade. Não é para você combater os outros, você ir comprar briga com os outros, não. É para você não baixar do seu nível do que a Bíblia diz, do seu conhecimento bíblico que deve ser nessa área também. Tem livros que eu tenho escrito para pré-adolescentes e crianças. Aqui está a história de uma briga minha com uma pardal. Essa pardal me infernizou a cabeça, gente. Se vocês querem saber o que aconteceu e um final feliz para ambos, então está aqui, Nem Mais um Pio. Um texto bem prático. Aqui está um livro para crianças pequenas, ali também tem outros, só que temos pouco material agora, viu gente? O pessoal de Primavera do Leste adquiriu bastante. Esse livro é pintado com água. Você vai passar água e aí a figura vai aparecendo. Para os seus filhinhos pequenos, vocês poderão interagir com ele também. Onde está isso? Onde está aquilo? E você vai informando aqui sobre os milagres de Jesus. O neoateísmo está vindo com tudo para cima das crianças. Precisamos ensinar em casa e na igreja o livro do Gênesis. Minha esposa, professora da turma de 7 a 9 anos, procurando material, não encontrando, ela então escreveu o seu material e praticou por 5 anos na sua classe, e como esses meninos e meninas desenvolveram bem. Aqui você vai ter 23 lições só sobre os dias da criação, com trabalhos científicos, com a amostra da complexidade bonita deste mundo, para que você firme bem o Deus que criou o universo, criou a você, criou a mim. Estudando Gênesis, capítulos 1 e 2, vai valer a pena. E ali também já tem, estudando Gênesis, capítulos 3, 4 e 5, a queda, as consequências e o Redentor. Vamos para o segundo tema dessa noite. Meninas. As meninas são preciosas para nós. Deixa o nosso pessoal da técnica colocar o slide ali. Agradeço muito também esse pessoal da técnica pelo que tem feito. Giza, muito obrigado também, Giza, por todo o apoio que eu tenho recebido de você aqui, viu, querida? Você é nota 10. Uma palavra sobre as meninas. Uma palavra que eu espero seja para alertar e para ações. Meninas sempre precisarão. Sempre precisarão de 7 coisas. Em primeiro lugar, as meninas precisarão do amor protetor do pai, que lhe transmite segurança. Alguém olha por mim e este é o meu pai. O pai é extremamente necessário e importante para a menina, para a sua segurança, para a sua tranquilidade, para a sua estabilidade. Mães não conseguem trazer isso para o coração feminino. A avó também não consegue. É a presença do pai, é o colo do pai, é a conversa do pai, é a orientação do pai, é um amor protetor, não é super protetor, é protetor na suficiência da graça de Deus. A voz do homem é importante para o ouvido feminino. Para o ouvido da menina principalmente, o meu pai chegou, o meu pai está em casa. E as meninas amam os seus pais. Mas à medida que amam os seus pais e os pais também se afastam, não estão presentes, o que vai surgir no coração feminino é a decepção com seus pais. A primeira decepção é marcante. E essa primeira decepção pode marcar até mesmo para com os homens. É tão séria a questão que Deus nos faça refletir nessa noite, orar ao Senhor, pedirmos perdão ao Senhor e pedirmos sabedoria ao Senhor para lidarmos com as nossas meninas. Vocês poderão ver suas meninas deformadas por decepção. Tomem nota disso, por favor. A alma humana
é a substância mais sensível que o universo conhece. Machucou ali, arranhou ali. A alma humana é a substância mais sensível que o universo conhece. Então, pais, na primeira infância dessa menina, na fase bebezinha, na fase de menina, de garotinha, a sua presença é extremamente importante. Homens que me escutam nessa noite, em toda convocação que essa escola fizer, chamando os pais, quem tem que vir é o pai. A mãe vem junto. Não tem esse negócio de vai na escola, resolve lá. Quem tem que vir à escola? O pai. É tão importante quando você entra nos corredores dessa escola e a sua menina ali vê. Você não imagina a alegria no coração dela. Meu pai está na escola, meu pai veio me buscar, meu pai, ele foi na reunião de pais e mestres. O pai é muito importante para a estabilidade, esteio, segurança da menina. E a mãe? A mãe lhe dá também tranquilidade, claro. A mãe também lhe é autoridade, claro. Mas a mãe, ela é uma instrutora e uma confidente. Ah, como a mãe ajuda. Provérbios capítulo 1, versículo 8 é um princípio universal, tanto para os meninos como para as meninas. Provérbios 1, 8 diz: não deixes o ensino do teu pai e a instrução da tua mãe. O pai vai ensinando e a mãe vai tratando de colocar esse ensino de uma maneira mais prática, praticável, entendível, compreensível. Como a mãe é importante para a menina. A mãe é extremamente importante para a menina na sua primeira infância, e eu chamaria de garotice, garotinha, garota. Quem é essa garota? Até os 12 anos, 13 anos, como a mãe é importante. A filha conversará com a mãe o que nunca terá coragem ou condições ou jeito de conversar com o pai, mas a mãe compreende. E quando vem as mudanças no corpo, e quando vem tudo isso, mãe, acompanhe a sua filha. Uma terceira informação sobre as meninas é que uma menina necessita de irmãos que lhe sejam seus melhores amigos, se ela tiver irmãozinhos. E de irmãs que lhe sejam suas melhores amigas, se tiver irmãzinhas. Homens, protejam o lar de vocês. Homens, criem um ambiente na casa de vocês. Homens, não deixem os filhos mais velhos destratarem os mais novos. Não mimem os mais novos, que cheguem a irritar os mais velhos. Coordenem o lar de vocês, porque que pena, tem tanta gente que cresceu e não é amiga do irmão, não é amiga da irmã. Eu tenho 2 irmãos, preciosíssimos, queridos, referenciais. A eles eu escuto, com o coração aberto, com os ouvidos abertos. Em quarto lugar, meninas precisam de boas amigas, e de também serem essas boas amigas. Uma das coisas que está afetando muito as meninas é a amizade. Está vindo muito incentivo à falsidade, à desconfiança. Sabe, amigos nós não teremos muitos, mas os amigos e as amigas que nós tivermos, que sejam amigas de confiança, de lealdade. Ensine seus filhos e agora suas filhas a serem leais, a serem bondosas, a não destratarem ninguém. Eu não sei por que vocês meninas brigam tanto quanto são meninas. Então amigas, daqui a pouco quebra o pau. O tempo fecha. Com os meninos não é tanto assim, mas com as meninas. Mas ensinem para as suas filhas que elas precisam de boas amigas. E as melhores amizades são as amizades da infância. Da igreja, do colégio. Em quinto lugar, meninas precisarão sim e sempre de conselheiras mais velhas do que elas. E também precisarão de um espaço para poderem conversar, estarem próximas, saírem e estudarem juntas. Até algumas igrejas têm o que chamam de papo de garota na igreja. Que bom se você é uma jovem, que já passou por alguns momentos e situações da vida de menina. Você podia reunir essas meninas para um chá de meninas, um papo de garotas. Conheço uma menina, já está com o Senhor, que ela fazia isso com as meninas da igreja.
Ela tinha lá seus 24, 25 anos de idade, fazia chá de bonecas para as meninas de 6, 7, 8 anos de idade, para também orientá-las. Era crente, tinha a psicologia a serviço da fé. E como ela ajudava muitas vezes as mães que não sabiam como tratar e lidar, aí a igreja também faz esse papel tão bonito. Precisamos ter temas e assuntos, quem sabe na escola dominical, ou quem sabe na escola também, aqui no colégio presbiteriano, em que vocês possam ter assuntos para as meninas. Assuntos sobre as meninas, para que elas saibam se situar, porque estão tentando tirá-las de uma posição de feminilidade para trazer para a posição de feminismo. E o feminismo tem arrasado muito, desde cedo, muitas meninas. Em sexto lugar, quando chegar a hora, quando chegar o tempo, tendo um bom pai que orientou, tendo uma boa mãe que acompanhou, tendo amigas, tendo conselheiras, aí vai chegar o tempo do namoro. Aí ela vai ter condições de arrumar um namorado que lhe corresponda à santa paixão. Lembram que nós temos que treinar os meninos para serem homens? Também nós temos que treinar as meninas para serem mulheres. Agora, por favor, queridas e queridos, pais de meninas, mães de meninas, Deus criou a mulher para ser aquela mulher de Provérbios capítulo 31. Uma mulher virtuosa, que vai aprendendo, e ali tem toda uma série de dicas para você treinar a sua filha, para que ela seja uma mulher virtuosa. Deus não criou a patricinha, então não forme uma. Deus não criou a dondoca, não forme uma. Não é plano de Deus que ela seja chata. Não permita que a sua filha entre no caminho das chatas, e as chatas existem e arrastam. Que elas saibam ser criaturas como Deus as criou. Então, que o rapaz a respeite, mas também ela se dê ao respeito. Que ela não ceda às pressões deste mundo, desse tempo. E aí não só a mãe orienta, o pai dá segurança, mas também a igreja, as conselheiras mais velhas, um trabalho de equipe para que essa menina se dê ao respeito. Um namorado que lhe incentive a viver, não como seu pai faria, porque seu pai não consegue chegar nessa concorrência mais, mas como o seu amor, agora aquela paixão está se transformando em amor. Precisamos orientar os nossos filhos o que é o amor. Precisamos orientar os nossos filhos que a paixão incendeia. E a paixão incendiada cega. Vocês sabem disso. E vocês conhecem histórias e mais histórias que infelizmente não deram certo. O portal UOL mostrou algo que é tremendo e terrível. E nós não podemos deixar que isso aconteça com os nossos filhos e filhas. A média de permanecer casados era de 16 anos. Que coisa é essa, não, gente? A média de permanecer casados era de 16 anos. Agora imagine, depois de 16 anos, ninguém aguenta mais um ao outro. Nesse tempo, se tiveram filhos depois de 2 anos, 3 anos, são ainda meninos com 8, 9, 10 anos de idade que agora estarão sentindo todas essas faltas que nós já trabalhamos aqui nessa noite, gente. Era de 16 anos, caiu para 13 anos. A pandemia contribuiu e muito com isso. Não estão se suportando por 13 anos. Aí vem as famílias quebradas, fraturadas, aí vai juntando tudo, e isso vai trazendo muitas dores para dentro de casa. Em sétimo lugar, as meninas precisarão de um esposo que a ame. Esposos que amem as suas esposas como Cristo amou a igreja. Um esposo com quem pode contar. E alguém também possa contar da sua vida, das suas dores, das suas lutas, das suas dificuldades. Um homem que lhe é especial. Um marido que por ela deixou tudo. Deixou pai e mãe, deixou qualquer outra alegria que estivesse interrompendo conscientemente a alegria que teria ao seu lado.
E aí virão os equilíbrios todos dentro de casa, porque Deus é o Deus dos ajustes e do ajuntamento. O rapaz vai saber quando é que vai ser o dia de jogar futebol, quando vai ser o dia de sair com a esposa para tomar lanche, para ir ao cinema. O Senhor trará sabedoria para os homens que as amem, porque um marido que por ela deixou tudo para unir-se a ela, e os dois agora serem uma bênção para muitos, para os filhos principalmente. Tem vindo um engano para cima das meninas. O engano que está por trás do empoderamento feminino. E tudo é voltado para isso, e cedo e rápido. Vão deformar suas filhas. Se o pai não está presente, se a mãe não está presente, se a igreja não acompanha. E o que nós estamos fazendo aqui, meus irmãos, é um esforço tremendo também da escola, de dizer: pais, acordem, vocês vão perder os seus filhos. O empoderamento feminino é um perigo para as nossas meninas. A nova infância das meninas tem sido prejudicial para elas. As novas meninas estão entrando pelo caminho do empoderamento. O feminismo original era de equidade social. Mulheres não podiam estudar, mulheres não podiam trabalhar, mulheres não podiam ir adiante. Era um esmagamento para as meninas, para as mulheres. E isso estava certo e justo. Vocês deveriam ler a história da esposa de Albert Einstein, Mileva Einstein, ou Miliva Einstein. Ela era uma moça lá da Sérvia, alguma coisa assim. Alguns dizem que foi até ela quem pensou a teoria da relatividade, e Einstein complementou ou seguiu adiante. O que essa esposa, senhora Einstein, sofreu, de humilhações e tudo. Uma mente brilhante, uma das melhores mentes para a física que esse mundo já conheceu. Humilhada na escola, humilhada na universidade, não quiseram deixá-la estudar. Feminismo original em termos de equidade social. Mas agora o que estão tentando fazer? Estão tentando fazer equidade de gêneros, e não dá, moças. Tem coisas que só os homens fazem. As mulheres nunca conseguirão fazer. Tem coisa que só as mulheres fazem. Os homens nunca conseguirão fazer. Por isso que nós vimos que somos complementares. Por isso nós vimos que tem papéis e tem funções. Mexer nisso é acontecer o fenômeno da canoa virou. Você já cantou A Canoa Virou? Imagina você passando por um rio. Ali dentro daquela canoa tem malas, tem compras que você fez, tem 2 idosos, um senhor e uma senhora, tem os animais, e de repente você, por um descuido, a canoa virou. Vai todo mundo para a água. É um dos maiores desesperos voltar para uma canoa que vira. Desvirar a canoa, entrar na canoa, é uma luta. Recuperar tudo de volta. Aí a música continua. E tornou a virar. Que desespero, gente. Mas teve uma causa. Foi por causa de fulano que não soube remar. Precisamos de homens e de mulheres que saibam remar. Tenham rumo, porque senão essas meninas vão se esgotar. Eu não vejo nada de empoderamento para as meninas. O que eu vejo é o emparedamento para elas. Elas vão quebrar a cara na parede. Elas se transtornarão, não se transformarão só, se transtornarão. Serão terríveis. Ninguém conseguirá ficar perto de uma pessoa que avançou desse jeito pela vida. Tempos que exigem cuidado. Preservem a feminilidade das filhas de vocês. Feminilidade. Cuidemos muito bem desta linda palavra. O que é feminilidade? Podemos ler todos? Feminilidade é ter qualidades ou características tradicionalmente associadas à mulher, como sensibilidade, delicadeza, bondade, amor, detalhes e graciosidade. E isso fica muito bem na mulher, nunca no homem. O homem pode ter algumas questões ligadas a isso, até reconhecimentos,
mas nunca que seja da sua essência de vida. Essa mulher, Elizabeth Elliot, ela defende muito a feminilidade. Vejam o que ela disse. Essa palavra feminilidade não a ouvimos mais com muita frequência. Lhes falei que Deus não criou nem a dondoca nem a patricinha. Deus criou a mulher, a sua imagem e semelhança. Deus deu atributos a vocês, qualidades a vocês. Vocês são inteligentes, vocês são fantásticas. Eu não sei se vocês conhecem Elizabeth Elliot. Ela era esposa de Jim Elliot. E na década de 50, casais de missionários, 5 casais de missionários saíram dos Estados Unidos para evangelizar os índios nas florestas amazônicas do Equador. Chegando lá, fazendo contato com uma tribo muito perigosa. Resumindo a história, os índios atacaram os homens e mataram os seus esposos. Eles foram mortos, dizimados. A notícia chegou no campo base da missão, seus maridos foram mortos. E foi uma tristeza muito grande. Mas Elizabeth Elliot fez parte do time das mulheres que ficaram no acampamento. Aprenderam a língua auca com uma das meninas que tinha sido criada com elas por ali, que falava o idioma, o dialeto auca. E Elizabeth Elliot e as esposas dos missionários vão entrar na aldeia e vão evangelizar os índios que mataram os seus maridos. Isso não é dondoquice. Isso é garra, isso é raça. Enfrentaram a selva, enfrentaram os ferozes índios e falaram de Cristo para eles. Deus deu garra às mulheres. A feminilidade corre perigo diante de todas as propostas sem Deus. Eu encerro em 3 minutos. Abra comigo a sua Bíblia. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, no versículo 3. As meninas estão sob risco intenso, sobre riscos intensos, se elas realmente não se voltarem para Deus. O que é que elas correm? Pode desligar, por favor, então, Elisângela, os placais, os cartazes aqui, a mídia aqui, por favor. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3 diz Paulo: mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Paulo está dizendo que ele está com receio. A palavra receio aqui é no grego a palavra fobia. Não é assim um mal-estar, não é uma sensação de, poxa, alguma coisa não vai dar certo. É um medo que está lhe gelando os ossos. É um medo que está fazendo realmente lhe doer as entranhas. Mas eu receio que as suas filhas sejam enganadas como Eva foi enganada. Porque uma sedução foi lançada. Assim como foi lançada uma sedução para Eva: dê-me ouvido, faça isso, vá por aqui, não queira ouvir a Deus. Isso as meninas têm ouvido tanto hoje. Uma sedução foi lançada para as meninas. E dessa sedução lançada para as meninas como filhas de Eva, nesse contexto que estamos falando, muitas pessoas estão indo atrás dessas atrações, que lhes custarão, essas atrações todas, muito caro, ainda que lhes dê um sentimento e uma sensação de poder. Elas fracassarão, elas se arrebentarão. O receio de Paulo é um pavor que muito lhe inquieta a respeito das consequências. O que Paulo está dizendo aqui: eu receio que assim como a serpente enganou a Eva, ele está querendo dizer assim: é bem possível, é bem provável que se você escapar, será por pouco, porque o risco é enorme. Deus deu 2 coisas às mulheres, que as mulheres estão jogando fora: prudência e previdência. Vocês são prudentes, mulheres. Vocês são previdentes, mulheres. Como 2 lindos brincos que Deus lhes deu. Não joguem fora tanto a prudência como a previdência, porque são bênçãos de Deus que a mulher
raçuda, a mulher fantástica, a mulher sábia e a mulher bela de Provérbios, capítulo 31, tinha. Se as nossas meninas forem por aí, forem com esses e derem ouvidos, elas também arriscarão tudo para perder tudo. Mas o que é que estavam fazendo essas pessoas de Corinto, pastor? Elas estavam dando ouvidos. Se tem uma coisa que a mulher faz de maneira até ingênua, ou até mesmo boba, é dar ouvidos. Lhes dou um exemplo. Você queria comprar uma saia. Passou naquela vitrine e viu uma saia. Você amou aquela saia. Você começou a orar por aquela saia. Senhor, essa saia, Senhor. Você ia para o seu trabalho, você dava um jeito de passar na frente daquela loja só para ver se a saia ainda estava lá. Perguntou quanto custa, se assustou quanto custava. E a vendedora fazendo pressão, só tem essa peça, viu? Aí seu coração só, Senhor, a saia tomou conta da sua cabeça. Até que você comprou a saia, mas aquela amiga invejosa também estava de olho na saia. E você chegou às 10 horas e 15 minutos e comprou a saia. A invejosa chegou às 10 horas e 17 minutos e a saia tinha saído. Você sabe quem comprou? Foi aquela moça ali. Aquela ali eu sei quem é, da minha igreja. E a invejosa não aguentou de raiva. A saia era para ser minha. E aí você colocou a saia, você ficou na frente do espelho, você ficou ali vendo, que saia linda, que saia linda. Você ficou contente, feliz. Foi para a igreja com aquela saia. A invejosa estava lá. A invejosa olhou assim para você com aquele olhar que só vocês mulheres sabem fazer para outra. E mulher, que saia é esta? Não ficou bem em ti não, vice. Pernambucana. Aquilo acabou com você. Você deu ouvidos. E você ficou tão triste, começou a chorar, sem motivo. Parava num poste, chorava, encostava chorando. A saia não ficou bem em mim, não ficou bem em mim. Todo mundo dizendo, não, está linda, está linda. Mas você deu ouvidos. Quer saber como é que nós homens agimos? Passei na vitrine e vi uma camisa. O invejoso também viu a mesma camisa. Comprei a camisa às 10 horas e 15 minutos. O invejoso chegou na loja às 10 horas e 17 minutos. Quem comprou a camisa? Aquele homem ali. Eu sei quem é, eu sei quem é. Ele vai chegar para mim e vai dizer assim, rapaz, essa camisa não ficou boa em ti não. Todos os homens aqui vão dizer assim, e daí, é da sua conta? O que importa é para mim, meu amigo. Vai arrumar o que fazer. Vocês deram ouvidos. As nossas meninas estão dando ouvidos e não estão ouvindo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, disse Jesus. Eu encerro perguntando, quem aqui nessa noite entrou com as orelhas aqui? É isso mesmo, você ouviu isso mesmo. Levante a sua mão. Quem aqui entrou com as orelhas? Que legal. Eu amo fazer essa pergunta, porque alguns fazem assim só. Que pergunta é essa? Que é isso? Quem aqui entrou com as orelhas, gente? Óbvio. Sabe o que acontece numa reunião como essa, com quem entra só com as orelhas? Entra aqui, sai aqui. A minha oração nessa noite é que o que a gente conversou aqui, o que a gente tratou aqui, é que você tenha entrado aqui como Jesus Cristo disse, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Que Deus tenha falado conosco. Que Deus nos ajude a pensarmos. Que Deus nos ajude a decidirmos por nossa família, decidirmos por nossos filhos, protegermos a infância, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor. Antes de terminar, ore para nós, finalizando, e em seguida, muitíssimo obrigado pela presença, Deus os abençoe. Os pais que têm os pequeninos, amanhã de manhã é o seu dia. Vamos ficar de pé, gente. Eu agradeço a todos vocês que vieram. Eu sei que muitos de vocês moram longe, mas quem mora mais longe aqui sou eu. Muito obrigado, de coração. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por essa escola que ama o Senhor, ama a sua palavra, ama a infância e ama as crianças. Agora nós queremos colocar cada aluno, cada aluna nas suas mãos. Cada professor, cada professora, cada matéria que está sendo estudada, dada. Ó Deus, que o seu Santo Espírito que pode fazer e é soberano para fazer
aquiete, acalme, reconcilie, concentre, traga paz aos corações, a paz que excede todo o entendimento e até mesmo todo o desentendimento. Obrigado por cada pessoa que atua aqui. Obrigado por cada funcionário dessa escola. Obrigado pelo zelo, pelo cuidado, pelo amor, pelo carinho. Essa escola aqui é uma segunda casa. Que continue assim em bondade e amor. Obrigado por esses pais também que oram por essa escola, que investem nessa escola, que apoiam essa escola, que vieram aqui essa noite. Ó Deus, que a gente possa aprender a cuidar muito bem da infância dos nossos filhos, na sexualidade, na masculinidade, na feminilidade. Despeça-nos em paz. É o que nós pedimos. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Divino e Santo Espírito repouse sobre você, sobre o seu lar e sobre todo o Israel de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém. Dispensados? Amanhã à noite eu vou falar para os adolescentes. Então, se você quiser trazer o seu filho, se quiser vir junto, amanhã o tema é animais rejeitados pela arca de Noé, que foram parar na igreja. Quais são esses animais? Vamos ver amanhã. Obrigado, gente. Boa noite. Pessoal, a turminha do 9º ano tá vendendo alfajores, né? Tá uma delícia. Então, se você também quiser ajudar, R$5. Então, aproveita e contribui também para essa turminha maravilhosa. Somos corpo. Por sobre os montes e pelos vales, sempre na luz